expandimos aqui. Então, a nossa unidade 7 o assunto da unidade 7, o tema, é um assunto conhecido de vocês, né? Muitos de vocês já vão relembrar de muitas coisas que vão ser faladas aqui, obviamente, porque as coisas não mudam, né? Ou seja, a quantidade de informações, os enfoques, mas lá do ensino médio, do EJA, do cursinho, enfim, quando a gente fala em divisão celular, em ciclo celular, melhor dizendo, a gente sempre vai lembrar de mitose e meiose, tá? Algumas questões adicionais a isso a gente vai ter que falar, né? Por exemplo, fazer alguns comentários sobre a reprodução humana, né? Porque não tem como falar sobre meiose num curso de saúde sem falar em reprodução humana, de forma muito tranquila, justamente porque a gente vai no segundo período, né? Enfim, ou quando for ofertada a disciplina de estrutura e função, a gente vai ter lá o sistema reprodutor para estudar, né? As suas estruturas macroscópicas, as suas estruturas microscópicas, no intuito, então, de fechar essa questão que a gente inicia hoje falando da meiose, né? E, obviamente, vamos ter disciplinas de sistemas também, né? Então, o sistema reprodutor, ele vem mais aprofundado, então, ao longo do curso, né? Então, essa é a nossa lógica de trabalho, né, digamos, e a de vocês de estudo, tá? E a mitose também, não tem como dissociar ela de outras questões, como os ciclos regulatórios, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Que eles tendem a ser um pouquinho complicados, alguns nomes lá, para variar, né? Enfim, nome de proteínas, como é que é um fator de regulação age na transcrição de um gene que vai levar à duplicação do DNA. A duplicação do DNA, que para nós também não é mais novidade, a gente viu isso na unidade 5, né? Aquele monte de enzimas, né? Com as nossas forquilhas de replicação, com as origens de replicação. Então, tentem sempre lembrar dessas coisas que elas se... Eu não vou falar de novo, né? Sobre o assunto da unidade 5, mas aparece aqui, obviamente, para vocês verem o quanto é complementar, né? Um assunto no outro. Muito bem. Agora, explorando essa nossa mandala, vamos dizer aqui, né? Essa nossa mandala, essa nossa figura aqui, né? A respeito das fases da divisão celular. Aqui, especificamente, da mitose, né? Eu poderia ter feito uma para meiose, mas, enfim, fiz um comparativo após, né? Na sequência, melhor dizendo, da apresentação, para falar de meiose comparada, então, com a mitose. Então, essa mandala, ela é referente à divisão celular, né? Mitótica, tá? Que aqui, no caso, temporizando, né, a informação. A gente, hipoteticamente, diz que ela vai durar 1 hora, em detrimento de 10 horas, né? Que agora falando da interfase, do que a gente chama de fases, né? G1, que vem do inglês gap 1, S, que vem de síntese, que vai durar 9 horas, né? Que a síntese é do DNA, é aqui que a gente relembra tudo que a gente estudou sobre síntese do DNA, né? Duplicação semiconservativa do DNA. E aqui, gap 2 ou G2, né? Que é uma etapa que vai suceder essa duplicação do DNA, tá? Muito bem. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Pronto. Quando a gente tem, então, né, essas fases aqui determinadas, inclusive aqui as da mitose, né, elas são meramente didáticas, né? Elas são sequenciais, com certeza, mas por um critério didático de aprendizado, para facilitar o aprendizado, convencionou-se, então, na literatura, que a gente trabalhasse com essas fases ganharam nomes, né? Inclusive essas aqui que a gente vai começar a falar da interface, tá? Vamos pensar lá, na G1, tá? Essa fase aqui, a célula está em intensa atividade metabólica, né? Ela está em intensa atividade metabólica, a síntese de proteínas ela está intensa porque ela está se preparando para o que vai ocorrer na sequência, né? Então, vamos pegar as informações aqui. É um intervalo de crescimento e metabolismo da célula, né? E os cromossomos ainda não estão duplicados ou porque ainda não ocorreu a síntese do DNA. Então, o material genético aqui ele ainda não se encontra duplicado. E eu vou fazendo umas analogias, né, que para vocês lembrarem, tá? Vamos imaginar que esse meu dedo aqui, o indicador, é o DNA, tá? Quando eu digo que ele ainda não está duplicado, eu tenho outro dedo indicador, né? Então, eu não tenho essa configuração aqui ainda, né? Não tenho isso aqui, eu tenho um, tá?
Nesse momento que a gente tem esse único dedo, né, que é a analogia, ou que nós temos, então, aqui os cromossomos, ou a cromatina ainda não duplicada, estamos falando de fase G1, tá? A célula agora se encontra preparada, né? Ela está com bastante aporte nutricional, o dimensionamento dela está adequado para suportar a síntese do DNA. Passamos para a nossa próxima fase. A partir do momento que a gente tem a fase S, né? Que é o intervalo em que ocorre a síntese do DNA e duplicação dos cromossomos, o que era um dedo agora ficou 2 dedos. Tá? Desculpem os latidos. Pronto. Então, a gente tem aqui os 2 dedos. Quando a gente tem aqui os 2 dedos, o nosso DNA está duplicado. Essa, então, aqui é a nossa fase. Aí entra todas aquelas enzimas, né? Ou seja, entra a DNA polimerase, a RNA primase, né? Enfim, o fragmento de Okazaki na fita retardatária. Tudo ocorreu, então, para que eu tivesse esses 2 dedos, esse, então, DNA duplicado, tá? A próxima fase é a fase G2, que a gente chama ela de Gap 2, né, que vem do inglês, que é o intervalo que sucede, que é após, né, a replicação do DNA, em que a célula se prepara para se dividir. Então, ela vai ficar com o DNA duplicado, né, para depois, lá no final, dividi-lo, obviamente, né, em células filhas, que é o que acontece, então, com cada uma dessas fases. Prófase, metáfase, anáfase, telófase, né, e a citocinese. E algumas literaturas vocês podem encontrar a prófase como uma fase dupla, né? Que seria uma preparação para a metáfase. Mas aqui a gente vai convencionar somente, né, essas aqui presentes, que dá no mesmo. Tá? O entendimento é o mesmo, e lembrando que essas fases são uma convenção, né, para que a gente possa didaticamente explicar e vocês melhor compreenderem. Tá? Então, é essa a nossa primeira abordagem. Agora vamos pegar aqui, ó. Vocês têm passado didaticamente, né, falando. Vocês têm as passagens de fase, de G1 para S, de S para G2 e de G2 para mitose, né? Vamos dizer que G2 para M de mitose. Nesses pontos aqui que a gente observa, né, a passagem dessas fases, nós temos pontos de regulação, tá? Que é o que a gente vai falar agora, então, né, um pouquinho a respeito da regulação que ocorre entre G1 e S. Ó, entre G1 e S, existem alguns pontos de regulação, justamente para ver se a célula vai continuar o processo, e continuar o processo nessa fase aqui, ó, entre G1 e S, ela é ir para G2 e depois completar a divisão celular, tá? É isso que ela faz. E os fatores para que ocorra, então, essas checagens são condições, né? Então, condições de nutrição, de dimensionamento, como eu falei para vocês, em que a gente prevê, né, no caso, nessa fase de divisão, que as células filhas, ou seja, aquela única célula que vai dar origem a 2 células filhas, sejam saudáveis, que a linhagem dessas células seja perpetuada, né, tal qual como as originadas, tá? Então, é mais ou menos isso. Vamos dar uma olhada aqui, então, nesses esquemas, tá? Entre G1 e S, novamente, tá? Entre G1 e S, esse ponto de checagem aqui, né? Condições de nutrição e dimensão, eles estão sendo avaliados, tá? E se por acaso esses fatores forem normais, esses forem, então, a garantia de que as células filhas forem saudáveis, vai ocorrer, então, a formação de um complexo, tá? Um complexo, uma união de 2 moléculas, tá? Uma delas é chamada ciclina e a outra é chamada sinase dependente de ciclina, tá? Essa sinase dependente de ciclina e essa ciclina, quando elas se juntam, ela forma um complexo, tá? Que é o complexo proteína-sinase ativo, cuja a função é fosforilar, tá? É fosforilar, ou seja, tornar com essa atividade de fosforilação inativa a proteína RB. E observem aqui o que essa proteína RB ela faz. Ela vai liberar, tá? Quando ela está fosforilada, um fator de transcrição para a duplicação do DNA, que é o E2F, né? E aí ocorre a expressão dos genes da fase S, são ativados, e aí a gente tem desencadeada, então, a síntese do DNA. Ou seja, entre G1 e S, com essa atividade toda explicada aqui, formação do complexo proteíno-sinase,
inativação, melhor dizendo, da proteína RB pela atividade de fosforilação, principalmente da CDK, né, que seria a sinase dependente de ciclina, nós vamos ter a liberação, então, desse fator de transcrição e ocorre, então, a duplicação do DNA. Tá? Essa, então, seria esse nosso ponto de checagem, sendo normal, e aí depois continuamos, então, com a síntese do DNA. Quando a síntese do DNA ela vai ser bloqueada, ou seja, quando a célula vai interromper a divisão, é quando esses fatores são inadequados. O aporte nutricional não está adequado, o dimensionamento da célula não está adequado, e aí, no caso, a célula interrompe a sua divisão. Isso, né, esses fatores não sendo normais, vamos dizer, vai haver uma ativação de uma proteína que é inibitória desse processo, que se chama P16. A P16, como vocês podem ver, ó, essa aqui em vermelho, ela está ocluindo, no caso, né, a ligação da ciclina, né? A ciclina ela não consegue se associar para formar o complexo proteíno-sinásico, a sinase dependente de ciclina, e obviamente não ocorre a fosforilação, né? Como a gente observa aqui da proteína RB, que ela vai continuar ativa, e observe o que ela representa aqui, ela parece um capuz, né? Parece que ela está protegendo aqui, no caso, o fator de transcrição para a duplicação do DNA, e quando ele não é liberado, não ocorre, então, a duplicação do DNA, né? Vamos dizer que ele fica parado, né? Ou seja, tivemos, então, o nosso interrompimento, digamos assim, da divisão celular, tá? Então, ó, a gente está analisando entre G1 e S, tá? Se formou o complexo, né? Proteíno-sinase, tem a fosforilação da RB, continua, duplica o DNA e segue a vida, né? Agora, se por algum motivo, né, se alguma condição não for adequada para a duplicação dessa célula, nós vamos ter a ativação de uma proteína inibitória, que é a P16, que impede a formação desse complexo proteína-sinase, né? E aí não liberamos o fator de transcrição gênica, né? E não ocorre, então, a síntese do DNA. Paramos aqui em G1. É isso que acontece. Além dessa questão, né, da regulação entre G1 e S, nós vamos ter que levar em consideração agora aqui uma proteína muito importante, muito estudada, que é a P53, tá? Que ela participa aqui de processos regulatórios também entre G1 e S, e também entre G2 e M aqui, o M é de mitose, tá? O que ela faz? Ela vai fazer a checagem, né, de problemas no DNA. Quais são esses problemas que podem ocorrer no DNA? O DNA, quando ele está com problema, ele tem mutação, né? Tem troca de nucleotídeos, tem troca de bases, e isso precisa ser reparado. Então, é ela que vai fazer, então, a sinalização para que ocorra esse reparo, tá? Quando ela quando ela sinaliza, né, que ocorre esse reparo, também nós precisamos entender que se existe um erro, esse erro não pode ser passado adiante. Como estamos falando de ciclo celular, a gente está falando de regulação, não passar adiante esse erro é parar a síntese do DNA, tá? Justamente porque a P53 ela vai levar, né, ou seja, o fato dela estar expressada vai levar, então, à transcrição de uma proteína inibitória, que analogamente lá na nossa situação aqui das condições era P16, aqui a gente vai ter a P21. E a P21, ela mais ou menos vai fazer o que a P16 faz, ó. Ela vai inativar, né, no caso aqui, o complexo ciclina, né, no caso, mesma coisa que está aqui, proteíno-sinase, que impede, né, no caso, a atividade de fosforilação, principalmente da sinase dependente de ciclina. Não havendo, então, atividade de fosforilação, não há liberação do fator de transcrição gênica e a gente também não tem duplicação do DNA. Ou seja, esse erro do DNA aqui está impedido de ser passado adiante, tá? Se essa mutação ela for conhecida ou muito grave, inclusive ela pode gerar linhagens celulares tumorais, né? E é isso que a gente tem, então, como mecanismo de reparo, de checagem, de conserto, vamos dizer assim, das nossas células para evitar que elas virem células de linhagens cancerosas, tá? É uma das formas.
Muito bem. Além dessa questão aqui de produzir, né, de levar a produção de uma proteína inibitória, como a P21, analogamente ao que acontece nessa outra situação com a P16, tá? A P53, como a gente falou lá no início, ela tem um papel de estabilizar o ciclo, né? Verificando as mutações para que seja iniciado um reparo. O que seria esse reparo? É um ponto de checagem, né? Em que as DNA polimerases vão chegar nesse material genético sinalizado e vão fazer o seu reparo. Se eu tenho lá uma timina que precisa estar pareada com uma adenina, se tiver uma guanina ali, ela arranca a guanina e bota a adenina. Tá? Isso seria, falando em termos bem práticos, né, e gerais, o que seria fazer um reparo. Porém, se alguns agentes, né, como está descrito aqui, agentes químicos, né, que poderiam ser substâncias químicas cancerígenas, físicos, como as radiações, biológicos, como os vírus, tá? Se eles gerarem algum problema em nível de DNA e a P53 não conseguir fazer esse reparo, não conseguir sinalizar para que seja realizado esse reparo, a própria célula programa sua morte, tá? Então, essa própria célula programa sua morte, a gente chama isso de apoptose, tá? Então, a apoptose nada mais é do que um mecanismo que a célula, né, programa sua morte, porque é nocivo ter uma célula com aquele erro, com aquele, então, né, com aquela característica, vamos dizer assim, que foi alterada em nível de DNA. Isso, né, isso quando a P53 não faz o seu papel, né? Ela não consegue fazer o seu papel, mesmo assim a célula tem essa saída, vamos dizer assim, que é preparar a sua morte, tá? Limpa, então, ou seja, aquele risco potencial para o organismo, que seria, então, a célula com DNA mutagênico. E se, por acaso, né, algum desses agentes causarem alteração no gene que vai codificar a produção da P53, né, ela vai ser produzida de forma inadequada e, dessa forma, ela não vai conseguir fazer o seu papel. Qual é o seu papel? Controlar o DNA, para sua estabilização, no caso aqui no ciclo, né? E também não vai ser possível gerar apoptose. E as células filhas recebem alterações e passam para as próximas divisões, né? Então, se eu tenho uma célula, né, que ela sofreu um dano de DNA e todos esses mecanismos falharam, né, principalmente relacionados aqui com a P53, as próximas gerações vão receber esse erro e as próximas vão receber esse erro e assim por diante até formar um maciço de células, né? Então, a gente tem aí um mecanismo de proliferação de células com erros genéticos, tá bom? Já que a gente está falando aqui, né, de divisão celular, para mostrar esses ciclos, pontos de regulação, tá? Vamos admitir que todos esses pontos de regulação aqui falados anteriormente foram tranquilos, e a gente vai iniciar agora a falar sobre as fases da mitose, né? Ou seja, que é aquilo que a gente aprende mais direto lá no ensino médio, enfim. Aqui com algumas questões. Bom, eu trouxe aqui para a gente raciocinar, né? Um ciclo com todas as fases, então, da divisão celular mitótica, tá? E nessa divisão celular mitótica, a gente vai acompanhar também as modificações que ocorrem em nível de núcleo nas células, tá? Porque a gente, quando vai fazer algum teste citogenético, né, vai fazer qualquer análise que seja necessária aí para algum grupo de células que estamos estudando a divisão celular, o comportamento da divisão celular, a gente precisa fazer um método de coloração dessas células para poder identificar, obviamente, né, seus componentes. E ao lado nós vamos ver então o que acontece no nível, né, de material genético. Eu já até deixei cores aqui para a gente poder então fazer uma análise, né? Isso aqui vai perdurar durante a apresentação, inclusive, da meiose, tá? Que é para a gente possa raciocinar a distribuição, então, né, dessas cores, para a gente poder raciocinar a diferença entre mitose e meiose, por isso que eu vou trabalhar com essas cores também. Mas voltando. Quando a gente tem aqui a intérfase, né, a intérfase que é toda essa nossa fase aqui, ó, que vai percorrer quase toda a nossa mandala, a gente tem aqui o núcleo bem íntegro, bem visível, e um citoplasma bem evidente, tá? Então, isso aqui é uma célula eucariótica normal. E lembrem que eu disse lá no início, na fase G1, né? Que a gente tem lá a nossa cromatina, os nossos cromossomos,
não duplicados. Lembra do meu dedo sozinho, né? E que depois, quando a gente tiver a finalização da intérfase, eu já tenho, ou seja, o preparo, o metabolismo já foi trabalhado, eu já tenho a maquinaria da célula pronta para a divisão celular, inclusive meu material genético já está duplicado, tá? Que é o que acontece, ó. Então, cada um desses filamentos aqui observados, eles aqui agora já estão duplos, né? Ou seja, ocorreu a duplicação dos cromossomos e produção do que a gente chama de cromátides irmãs, tá? Eu usei a analogia do dedo indicador justamente porque o dedo indicador aqui ele está sozinho e eu tenho outro igual na outra mão, né? Então, vamos dizer que eles são irmãos. Quando eles são irmãos, eu tenho as cromátides irmãs, são iguais. Duplica para ficar igual, tá bom? Nesse ponto aqui, né, a gente tem essa duplicação, né? E cada uma das cromátides, elas estão associadas, né, aos os seus pares, digamos, né, pelo centrômero, né? Lembra do centrômero lá do ensino médio? Pois é, aqui a gente tem, então, no caso, né, a associação dessas cromátides pelos centrômeros, que vai ficar muito mais evidente quando a gente tiver, no caso aqui, a prófase, tá? E em relação aos cromossomos, ó, a gente tem um processo inicial de condensação desses cromossomos, tá? Essas cromátides, então, elas vão ficando mais achatadinhas, inicia isso, tá? O máximo disso vai acontecer aqui na metáfise, mas é iniciado, então, um processo de condensação desses cromossomos. Concomitantemente, né, o que a gente está observando aqui, ó, o material genético, a gente já não observa tão nitidamente aqui, né, o citoplasma da célula, justamente porque a carioteca dessa nossa célula ela foi rompida, ela foi fragmentada em pequenas vesículas, da mesma forma que a grande maioria das organelas citoplasmáticas, com exceção das mitocôndrias. As mitocôndrias permanecem, então, íntegras, né? Justamente pela questão energética da célula, demanda muita energia, né, para poder complementarizar essa nossa divisão celular, e além disso a gente vai ter a duplicação, então, né, já nessa fase dos centríolos, né, então formando centrossomos, então, um par de centrossomos, tá? Duplicação, então, dos centríolos. Preparado, então, a nossa divisão celular, né, iniciando a prófase. Então, a gente, como a gente viu, a gente inicia um processo de condensação desses cromossomos, e aqui na metáfase, né, o próprio nome já diz, meta vem de metade, né? Então, dá para analisar bem o que acontece aqui. Há a formação do que a gente chama aqui de plano equatorial das células, né? Se forma uma placa equatorial, ou seja, na linha, digamos, mediana da célula, todos esses cromossomos que aqui em cores estão desalinhados, vamos dizer assim, aqui eles vão estar mais achatados, mais, digamos, calibrosos, no sentido de estarem mais visíveis, né, no microscópio, e também alinhados, tá? E aqui nesse alinhamento é importante para quem trabalha na citogenética, né? Então, aquele médico, aquele farmacêutico, né? Aquele biomédico, aquele biólogo que trabalha com citogenética, com diagnóstico, né? E laudo de citogenética, no seu paciente, na sua amostra, vamos dizer ali, ele vai precisar escolher essas células para melhor visualizar esse material genético, tá? E aí, enfim, a metáfase ela é a melhor, justamente para que possa ser feita a contagem dos cromossomos, como a gente vai ver na unidade 8, né? Então, a gente vai ver várias condições, várias formas, então, de se trabalhar desculpem, os cromossomos para essa questão de laudo, né? Na montagem de mapas cromossômicos. Então, essa é a fase melhor para ser estudada, metáfase, tá? Muito bem. Após essa fase de alinhamento, né, vai ocorrer, então, uma migração, ou melhor dizendo, um deslocamento. Vamos imaginar assim, tipo, que se eu tivesse, né, os meus dedos juntos aqui, agora eu vou separá-los, tá? Quando eles estão juntos, eu estou na metáfase. Quando eu estou separando eles, eles estão na anáfase. O que leva a esse, digamos, tracionamento dos cromossomos em direção aos polos opostos da célula? Polos seriam, então, as duas distâncias, né? Em relação ao outro na célula.
Esses cromossomos vão sendo deslocados aos polos opostos da célula, tá? Porque no momento que a gente tem a metáfase, né, os microtúbulos que se originaram dos centríolos que migraram para esses polos opostos das células, eles vão se conectar como fibras do fuso acromático a proteínas do cinetocoro dos cromossomos, tá? Principalmente aqui na região da região central dos cromossomos, tá? Então, nós vamos ter aqui a conexão desses microtúbulos, né? Dessas fibras do fuso cromático, e a partir do momento que eles vão sendo tracionados, puxados para os polos, vão arrastando, então, os cromossomos para esses polos. Como a gente observa aqui, ó. Enquanto a gente observa aqui vamos pegar o laranja, né? Então, a gente tem aqui o laranjinha aqui, duplicado na metáfase, né? Unido aqui no caso, e a partir do momento que a gente tem aqui a anáfase, ó, há um deslocamento, há um rompimento aqui, né? E a gente tem, então, o deslocamento desses cromossomos para os polos das células, tá? Caminhamento. Quando a gente tem, então, a chegada desses cromossomos lá nos polos da célula, começa a ter todo o movimento de reconstituição, vamos dizer assim, né, das organelas, das membranas, vamos dizer assim, no interior do citoplasma, tá? Então, reaparecem todas as organelas membranosas, a carioteca ela vai ser reconstituída, e os cromossomos aqui que estavam bem espiralizados, eles começam a se afrouxar, né, indo para uma conformação mais parecida com a cromatina, né? Lembra lá da comparação cromatina e cromossomos. Essa descondensação dos cromossomos, né, ela é importante, porque aqui marca a fase da telófase, e se a gente for comparar agora aqui o que acontece na telófase e na intérfase, a gente tem bastante semelhança, né? A única coisa que a gente tem aqui, ó, de diferente, né, mais marcadamente diferente, é que as células parecem que ainda estão unidas, né? Então, elas vão ficar separadas a partir do momento que ocorrer a citocinese, né? Que é a formação de uma membrana entre as células, elas acabam tendo uma independência uma das outras, e elas são duas, e elas são idênticas à célula-mãe, tá? Então, no comparativo, essa aqui é a célula-mãe, e essas duas aqui são as células filhas, e que são geneticamente idênticas, tá? Essa, então, seria a nossa mitose. Indo adiante, pessoal, eu queria agora trazer esse comparativo para vocês, né, do que seria mitose e meiose, já que a gente está falando de ciclo celular. A gente já vai entrar na meiose, já deve estar marcado aqui, né, que estamos falando de meiose. Mas eu queria que vocês comparassem aqui comigo, né, o que acontece na mitose e o que acontece na meiose. Muito bem. Primeira coisa, nosso ponto de análise, né, então a gente tem aqui uma célula-mãe diploide, que ela é 2 Ns, e a gente vai contar os Ns aqui, né, os 2 Ns, melhor dizendo, tanto aqui na célula-mãe diploide, quanto no meiócito diploide. Por que eu botei o nome meiócito aqui? Porque a gente tem 2 tipos de células que originam gametas no corpo XX e no corpo XY, mas por enquanto, nesse estado de comparação, vamos tratá-lo de meiócito, tá? Aqui eu tenho a mesma quantidade, então, de cromossomos. Aqui eu também tenho uma quantidade de cromossomos iguais. Eu tenho 4 cromossomos aqui e 4 cromossomos aqui, tá? Olha lá. Eu tenho cromossomo laranja, o rosa, o verde, o azul, e aqui da mesma forma, tá? Célula 2N é o conjunto diploide, como está escrito aí, tá? Então, a gente vai observar uma transformação nesse número diploide para um número haploide, tá? Essa informação para a maioria de vocês não é novidade, né? Que a gente tem a redução no número desses cromossomos para ter a meiose completa e a manutenção do número diploide para ter a mitose, tá? Então, vamos na próxima fase. Aqui a gente observa, ó, que houve uma duplicação dos cromossomos, eles são mantidos conectados, né? A formação das cromátides irmãs, ou seja, os cromossomos aqui unidos, tá? E na divisão, né? Lembra que aconteceu ainda agora na mitose, ó, a gente teve a separação
no caso dos cromossomos duplicados, e cada um foi para a mesma célula, para células diferentes, né? E a gente tem células filhas idênticas à célula-mãe. Lembra lá, ó? Foi o que a gente viu aqui, ó. Célula-mãe, células filhas. Célula-mãe, células filhas. A quantidade de cromossomos aqui observada é igual. Nós temos 4 aqui e 4 aqui. Tá tudo tranquilo. Já na meiose, a coisa tende a ser diferente, ó. Da mesma forma, a gente pegou a semelhança aqui, né? Tivemos aqui a duplicação de cromossomos. Houve uma divisão, que é a primeira, ou seja, a divisão da meiose, ela ocorre em 2 etapas, né? Ao contrário da mitose, que é uma só. E a gente observa que esses cromossomos aqui duplicados, eles não foram separados. O que aconteceu com eles? Eles foram reduzidos em número, né? Enquanto aqui, ó, a gente observa a distribuição dos cromossomos de forma igual à da mãe, aqui, se a gente comparar essa célula com a célula-mãe, ela não é igual. Ela tem a metade do número de cromossomos presentes na célula-mãe. Como é que eu vou saber disso? Eu vou saber olhando as cores, né? Como eu disse para vocês, vamos prestar atenção nas cores. Aqui duplicou cromossomos, ó, e aqui eles vieram dos 4, veio para essa célula o rosa e o azul. E na outra célula foi o verde e foi o laranja, ou seja, nós separamos os cromossomos de 2 em 2. Então, de 4 cromossomos, eu tive uma redução para 2 cromossomos. Eu tenho a metade do número de cromossomos. Se nós formos fazer esse raciocínio para a espécie humana, que sabidamente, acredito vocês já tenham essa informação que nós portamos num estado saudável 46 cromossomos, então se a gente for pensar na mesma linha de raciocínio, os 46 cromossomos aqui presentes nessa célula, quando nós tivermos a primeira divisão, o que nós vamos ter aqui dos 46? Quem é que responde? Vocês estão muito dormindo hoje. Quanto é 46 divididos por 2? 23, tá? Então, nós vamos ter 23 cromossomos nessa redução, 23 e 23, tá? E isso é importante para nós quanto espécie, porque nós precisamos entender que na fecundação humana, esse número precisa ser reconstituído. O gameta masculino e o gameta feminino, ambos devem portar 23 cromossomos para a situação saudável. 23 com 23, 46. E isso acontece, então, de forma, né, a perpetuar a nossa espécie quanto a essa identidade cromossômica. Nós temos 46 cromossomos, tá? E a partir do momento que a gente tem, no caso, essa distribuição, melhor dizendo, essa diminuição no número de cromossomos aqui, né, uma redução de 4 para 2, esses 2 cromossomos aqui, eles vão ser separados, né, e vão ser aqui equacionados. Então, ela é reducional, né, aqui, e equacional aqui na divisão 2, ou seja, de 2 células eu vou ter 4 células, também haploides, tá? Número de cromossomos reduzidos. Vamos fazer a mesma ideia que a gente fez aqui. Se na mitose as células-mãe são idênticas às filhas e vice-versa, aqui eu não tenho a mesma informação. Ó. Essa célula aqui originada na meiose, ela não é idêntica, digamos, à célula que deu origem a ela, né? Que seja uma ovogônica, que seja uma espermatogônica. Esse é o nome do meiócito, então, 2 M's. Tá? Gente, conseguiram pegar bem essa diferença? Tá? Principalmente aqui nesses pontos, vamos dizer assim, da divisão 1 da divisão 2, tá? Eu tenho redução do número de cromossomos e aqui a gente vai ampliar o número de células com esse mesmo número, então a gente faz uma equação, né? Equacional, digamos, essa distribuição aí, tá? Essa aula parece até de matemática às vezes. Muito bem. Como a gente viu aqui, ó, como a gente viu aqui na divisão meiótica, a gente tem 2 divisões. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho essas 2 divisões e ver alguns pontos, né? A gente não vai aprofundar demais algumas questões, né? Mas a gente vai ver alguns pontos que são importantes nesse processo, tá?
A meiose 1, a primeira divisão, ela é bem mais longa que a divisão 2. A divisão 2 é bem parecida com a mitose, tá? Mas aqui ocorrem, como vocês viram, eventos muito importantes, principalmente em relação ao que acontece com o número de cromossomos. Só que aqui, antes disso, na divisão 1, a gente vai observar que a prófase, né? Por isso ela está chamando assim, está chamada assim porque é meiose 1, então tem a prófase 1. Da mesma forma que a gente vai ter, então, na meiose 2, a prófase 2, tá? Vamos lá. Na prófase 1, ela é subdividida em 1, 2, 3, 4, 5 fases, tá? A começar porque acontece na primeira aqui, o leptóteno, ou então leptonema, pode ser chamado também, tá? Em que os cromossomos, cada um deles formados por duas cromátides irmãs, começam a se condensar. Muito parecido com o que acontece com a prófase normal, né? Acontece também com a prófase aqui da meiose, lembrando que lá no final é que vai ter essa redução no número de cromossomos, tá? Porém, como eu disse, existem alguns pontos para a gente observar aqui, né? Como no zigóteno, em que os cromossomos homólogos começam a formar os seus pares, né? E determinar o que a gente chama de sinapses, né? As sinapses que vão ser, então, os pontos mais prováveis que vão ocorrer trocas de material, de braços do cromossomo, de segmentos do cromossomo, que a gente chama, então, de crossing over, né? Então, esse pareamento aqui no paquíteno, ele é completamente... ele é completo, né? Ele é totalmente pareado, no caso aqui os cromossomos, e aqui ocorre o crossing over. O que seria o crossing over? A gente consegue ver nessa outra tela aqui, ó, tá? Então, nós temos aqui os cromossomos homólogos, eles estão pareados, tá? Que está mostrando, então, aqui o que seria a próxima fase, que seria a formação, então, dos quiasmas, tá? Então, a gente forma a sinapse, tá? Então, lá na nossa fase de paquíteno, ocorre o crossing over. A gente compara aqui, ó. Se eu tenho aqui um cromossomo azul, né? E os cromossomos rosa, nessa outra imagem aqui, ó, dá para notar que eles trocaram segmentos. Esses pontos aqui, ó, né? Dos quiasmas, principalmente, né? Foram, então, são observadas trocas, tá? Então, essas trocas, obviamente, né? O que era azul aqui ficou rosa, o que era rosa aqui ficou azul, foi uma permutação, vamos dizer assim, de material genético. Para que isso? Para aumentar a variabilidade genética e a individualidade genética também do ser que vai provavelmente ser concebido lá adiante na fecundação, tá? É para aumentar, no caso, né, distanciar, vamos dizer assim, a similaridade que existe entre, no caso, os genitores e os seus ascendentes. Tá? Então, é para isso que serve. Muito bem. Indo adiante, nós vamos ter aqui o diplóteno, né, que os cromossomos homólogos separam-se, exceto os quiasmas, né, ficam meio que tracionados. A partir do momento que a gente tem a diacinese, os cromossomos pareados condensam-se ainda mais e fixam-se à fibra do fuso. Então, a gente já está se encaminhando para tudo que a gente já viu ali, né, parecido na mitose. Na metáfase 1, os cromossomos pareados alinham-se no plano equatorial, da mesma forma, tá? E aqui é que tá, ó, até agora tudo tranquilo. Na anáfase 1 é que a célula 2N vai virar N. Então, aqui a gente tem uma disjunção cromossômica. Peguem bem essa palavra, disjunção cromossômica. Quando eu tenho o termo disjunção, eu estou dizendo que ocorre uma separação, tá? Separação desses cromossomos, que é o que a gente viu aqui, ó, tá? Nessa fase da divisão 1, o que proporcionou, no caso, né, a célula ser transformada de 2N para N, foi a disjunção cromossômica que aconteceu aqui, ó, na fase 1 da divisão 1, tá? Foi o que a gente viu aqui. Os cromossomos homólogos separam-se e seguem até os polos opostos da célula, tá? E aí, por final, a gente tem a telófase com a reconstituição dessa célula e, obviamente, que ela, a partir do momento que ela está integralizada, ela avança para a nossa meiose 2, tá? E também vai ter todas as fases muito parecidas com as da mitose, a saber, então, os cromossomos de cada um deles formados por duas cromatídeos irmãs
Condenso se fixa na fibra do fuso, tá? Metáfase 2, os cromossomos alinham-se no plano equatorial de cada célula. E aqui o que é mais importante da meiose 2, né? Haverá uma disjunção cromossômica nessa segunda fase da meiose 2, na anáfase, tá? Aí lembra do que a gente viu lá, nós tínhamos então uma redução do número de cromossomos e aqui a gente prepara para ter uma equação, né? Ou seja, dessa separação dos cromossomos e uma redução do número, agora a gente vai ter, no caso, uma divisão equacional desses cromossomos. Só que para ter uma divisão equacional, eu tenho que distribuir em 4 células, tá? Que é o que a gente vai ver aqui, então. Na anáfase, disjunção cromossômica, né? Separando, então, aqui os cromossomos. As cromatinas separam-se e seguem até o polo das células. E aqui a gente tem a preparação das 4 células na telófase. E aqui na citocinese a gente tem, então, no caso, 1, 2, 3, 4 células haploides, né? Ou seja, para formar os gametas, tá? Então, basicamente é isso. De importante, sempre lembrem, a anáfase 1, nós temos a disjunção cromossômica que ela reduz o número, e na anáfase 2, a gente tem a disjunção cromossômica para equalizar, no caso, né? Ou seja, para distribuir, melhor dizendo, as células, enfim, com esse número de cromossomos reduzido, tá? Alguma pergunta, gente? Que eu liguei a matraca aqui e não parei mais. Tá tudo ok? Muito bem. Então, se está tranquilo agora a explicação, principalmente da comparação entre mitose e meiose, tá? Se ficou compreendido. Né? Então, vamos pegar agora a própria meiose e jogar aqui na gametogênese. Né? Como eu disse, é aqui que a gente vê a funcionalidade desse processo, principalmente na formação dos gametos. Tá? Então, as linhagens de células que vão sofrer um processo de divisão celular meiótica para a produção dos gametas, elas, né, como a gente viu lá no início, a gente chamou elas de, vou até voltar lá para mostrar para vocês, meiócito, tá? Esses meiócitos para nós agora vão ganhar nomes de acordo com o organismo, tá? Se eu tenho um organismo XX, né? Eu tenho a ovogônia como meiócito, tá? E se eu tenho um organismo XY, eu tenho a espermatogônia como meiócito. Nós vamos começar agora a falar sobre cada um dos processos, tá? Que é a ovogênese, ou oogênese e a espermatogênese. E eu vou começar aqui, então, a falar sobre a oogênese, tá? Então, o organismo XX, tá? Na maioria das vezes, o organismo XX se identifica com o gênero feminino, tá? Para ser bem inclusiva aqui a questão. Muito bem. No organismo XX, as ovogônias, elas são produzidas, tá? No organismo de vocês, meninas, até o primeiro trimestre de gestação. Como assim? Eu não entendi, professor. O primeiro trimestre de gestação em que vocês estão sendo gestadas, tá? Então, até o primeiro trimestre de gestação, vocês estão lá na barriga da mãe de vocês e as suas ovogônias foram proliferadas até essa fase, tá? Após essa fase, elas vão passar para um processo, né, de ovócito primário, né? Ou seja, a gente tem aqui, no caso, o início da nossa prófase, da meiose 1, principalmente a prófase 1, em que nós vamos ter essas células ovócito primário quiescentes, tá? Quiescentes, e a gente não vai ter a complementação, vamos dizer, da prófase 1, da meiose 1. Ela vai parar em prófase 1. Isso até a puberdade. Então, vocês vão nascer, meninas, né? Com seus ovócitos primários todos em prófase 1, e somente lá na idade ebética, lá na adolescência, lá quando for estabelecida a primeira menstruação, que é o sinal de que ocorreu, né, ou seja, o primeiro ciclo,
é que vocês vão ter complementada, né, ou seja, completa, melhor dizendo, a meiose 1, né, e aí seguem esses passos aqui que vai culminar com a formação de um ovócito e a liberação dele, né, para a fecundação, tá? Vamos ver então. Passaram-se aí 13 anos, vamos pensar assim, teve o primeiro ciclo. Esse primeiro ciclo ele ocorreu quando esse ovócito primário entra em divisão, né? Entra em divisão celular e forma o que a gente chama de ovócito secundário, tá? Então, esse ovócito secundário, olhem lá, antes disso, a gente tem a divisão do ovócito primário, né? E para ele ser secundário, ele tem que aqui, no caso, se desprender, né, de um ovócito primário em divisão para formar o primeiro corpo polar, tá? Então, é isso que resulta lá, quando sai daqui a essência essa célula, né, a formação de ovócito secundário e o primeiro corpo polar. Esse primeiro corpo polar, ele pode entrar em divisão, para originar outros corpos polares ou não, tá? Ele pode ser, aqui no caso, degenerado, da mesma forma como os outros. Mas o ovócito secundário, ele segue, né? Maior, cheio de material nutritivo, né? Que é o vitelo, e segue também, ou seja, para a nossa divisão celular, né? Então, quando a gente tem aqui, no caso, a divisão celular, né? Pela meiose 2, a gente vai ter a formação de outros corpos polares ou não, né? Como a gente viu aqui na questão do primeiro corpo polar, né? E aqui, no caso, como é meiose 2, né? Lembre, meiose 2 a gente vai ter uma equação, vamos dizer, no número de cromossomos. Esse número de cromossomos, ele cai aqui, né? Para essa célula que a gente chama de ovócito, tá? E também para os corpos polares. E nós não vamos ter células idênticas aqui, né? Ou seja, de uma ovogônia, a gente não vai ter, nesse caso, 4 ovócitos viáveis, né? E vocês, meninas, devem estar se perguntando, mas por que isso? Aí vocês vão dizer, que bom, tá? Pensem que bom. Porque se isso não acontecesse, gente, se não tivesse a formação desses corpos polares, com a diminuição do número de cromossomos e a equação desse número de cromossomos aqui nos corpos polares menores também, né? Cada gestação que vocês teriam não seria de um indivíduo, seria de 4 indivíduos. Ou seja, as gravidezes seriam de quádruplos sempre, né? Mas por uma questão de, né, evolutiva, inclusive, né? De um espaço limitado que a cavidade de vocês, que é o útero, né, apresenta, foi, então, no caso, né, melhor direcionado nesse aspecto evolutivo a produção de um ovócito e um por ciclo, né, de 28 em 28 dias aí num ciclo regular, tá? Então, essa seria, então, a nossa aplicação de um conhecimento de meiose para o que acontece no corpo, então, feminino, tá? Só recapitulando aqui, ó. Ovogônia, produzida até o primeiro trimestre de gestação, tá? Elas entram, no caso, em meiose e param em prófase 1. Saem dessa prófase 1, no caso, quando vocês entram na puberdade, aí se complementa lá meiose 1, depois meiose 2, com a questão da redução do número de cromossomos, né? Na meiose 1, no caso aqui, né? A célula que era 46,23, essa aqui é 23, todas essas aqui são 23, a gente equaliza, no caso, né? Torna igual todas essas células aqui com 23 cromossomos, só que uma só é viável, tá? Comparativamente ao corpo do homem, isso é diferente, né? O homem, ele vai produzir, no caso, espermatogônios, até eu botei um número proliferativo aqui bem maior, porque isso acontece sempre, né? Não tem assim, digamos, não acontece durante a gestação do menino. Não, isso acontece, enfim, né, na puberdade e não para nunca, né? Claro, a qualidade do que é produzido, né, que são os espermatozoides, ela pode cair um pouco em quantidade, enfim, mas a viabilidade de fecundação do homem, ela é mantida, né? E a da mulher a gente sabe que não, né? A mulher tem o início, que é a primeira menstruação, e o fim, com a última menstruação, que é o período, no caso, que ela está apta a gestar. O homem não, ele começa na idade diabética, que é a adolescência, e vai até o final da vida. E essas mesmas espermatogônias passam pelo mesmo processo que a gente viu aqui, só que de forma bem mais simplificada, vamos dizer assim, né? Porque isso acontece sempre, né? O espermatócito, no caso aqui primário, sofrendo a meiose 1, temos a redução do número de cromossomos, né? De 46 para 23.
Na meiose 2, distribui, no caso dos espermatócitos secundários para os espermátides, e a espermiogênese, que não está descrita aqui, que é um processo em que há a transformação dessas espermátides em espermatozoides. Então, para cada, digamos, espermatogônio, eu tenho 4 espermatozoides. E para cada uma ovogônia que não ovogênese, eu tenho somente um ovócito viável, tá? Então, é 4 viáveis e 1 viável, tá? Só que, como eu disse, a multiplicação desse número de espermatogônias é muito grande, então esse processo ocorre, enfim, né, aos milhões, que é o que nós temos aí como resultado de uma ejaculação, né, uma quantidade bem considerável aí de espermatozoides, tá? Então, basicamente, essa seria a comparação entre os dois processos, tá? E já que a gente falou de disjunção, né, aqui a gente falou de disjunção cromossômica, aqui a gente falou de disjunção cromossômica, eu queria convidar vocês a analisar, então, essa nossa última tela aqui, e que vai encaminhar também, no caso, essa informação para uma parte da atividade final, tá? E a gente vai brincar um pouquinho aí de matemática com essa questão dos gametas, tá? Gente, vimos a produção dos gametas. Observamos, então, que há, durante a produção dos gametas, melhor dizendo, na meiose, o processo de disjunção, que é a separação dos cromossomos, seja para redução do número, seja para distribuição do número desses cromossomos. Muito bem. Quando ocorre a não disjunção, como eu disse, ó, disjunção é separação, não disjunção não separa, né? Essa é a ideia que a gente tem que ter. E aqui esse infográfico, eu utilizei como exemplo o cromossomo 21, né? O cromossomo 21 porque nós temos a síndrome de Down, representada aí com um problema nessa síndrome, nesse cromossomo, né? De ordem, no caso aí, de número de cromossomos, para a gente ver então a origem dessa síndrome, né? Síndrome de Down, que também é conhecida como trissomia do 21, tá? Então vamos pegar aqui. Se por um acaso, né, na formação dos gametas, vamos pensar assim, numa idade que aumenta o risco para ter um indivíduo com síndrome de Down. Uma mulher com 40 anos, 45 anos, tá? Que ela vai gestar, né? Ela tem aquele seu ovócito primário quiescente, desde que ela foi concebida, e ele passou 45 anos parado, para depois entrar em divisão celular, tá? Pode acontecer que nessa divisão celular ocorra uma não disjunção, tá? Um dos motivos, ok? Quando tem a não disjunção, ó, o que eu esperaria para cá era a vinda de um desses cromossomos para cá. Vamos pensar que viesse o laranja para cá. Como eles não se separam, eles permanecem aqui, tá? Isso na primeira divisão meiótica. Lá na segunda, ó, o que está vazio aqui se duplica e continua vazio. É um nulo 21, né, os dois. E aqui, no caso, a disjunção foi normal, né? E a gente teve a separação aqui dos cromossomos. E a gente só com um problema, né? Que nós temos cromossomos duplicados, 21, tá? Na outra extrema aqui do nosso infográfico, a gente tem a normalidade, ou seja, essa distribuição aqui, ó, ela ocorreu de forma normal. Houve disjunção aqui, mas na divisão secundária, melhor dizendo, na segunda divisão, ocorreu, no caso, né, uma não disjunção no cromossomo laranja, né, eles se separaram aqui do centrômero, mas continuaram nessa célula, que gerou um nulo 21, e aqui normal, ou seja, né, tivemos aqui o indivíduo normal. Ok. Formou, então, aqui um gameta saudável. Vamos pensar agora o seguinte. Eu tenho esse gameta aqui, duplo 21. E vou formar, então, aqui, vou unir aqui, no caso, com esse que é normal, tá? Ó, 2 mais 1, 3, né? Ou seja, eu tenho 3 cromossomos 21 no meu mapa cromossômico, né? Se eu tenho 3 números, olha, 3 cromossomos 21, eu tenho uma trissomia, né? Por isso que a síndrome de Down é considerada a trissomia do 21, tá? Nós vamos ter outras questões para analisar na aula que vem, que é a translocação robertsoniana também, tá?
Tem que analisar lá no gameta masculino e feminino, mas esse assunto da aula que vem, tá? Para hoje, eu quero deixar somente esse entendimento, para a gente poder fazer um rastreamento do que a gente acabou de ver, tá? Que seria aqui a disjunção, ocorrendo tanto na meiose 1 quanto na meiose 2, e aqui a não disjunção e alguma das consequências para isso, que é a formação, então, de indivíduos, né? No caso aí com uma trissomia bem conhecida como a trissomia do 21, tá? Gente, fechamos aí, ó. Passamos um pouquinho do tempo, né? Mas viram que era muita coisa, né? Enfim. Mas então a célula que não possui cromossomo vai sofrer apoptose. Ela é degenerada, viu, Lucas? Inclusive, a gente vai ver o que seria viabilidade, né? Na aula que vem, que é a nossa última aula. Vamos ver o que é viável, o que é não viável. Porque a gente tem uma peculiaridade bem interessante quanto a essa combinação dos cromossomos, né? Vamos entender por que existem indivíduos que têm 2 cromossomos Y e um X, ou 2 cromossomos X e um Y, né? Vamos ver qual é a origem disso e vamos ver o que é não viável, né? Não viável não se desenvolve, né? O corpo degenera, que é o que acontece então com esses nulos aqui, tá? O próprio organismo, ele se encarrega disso. Tá? E aí, gente, alguma pergunta, alguma coisa? Eu já tinha falado, Rafaela, uma semana eu vou deixar o tempo de vocês fazerem a atividade, justamente para que vocês vão para a prova já, né, com ela encerrada, né, para não ter uma soma aí, no caso, prova e atividade. Eu vou ver agora, tem que ver o tamanho dela, ela não está pronta ainda, né? Aí eu vou programar. Aí vocês, né, dá um tempo aí, vocês vão fazendo, tá? Certo, gente? Sextou, então? Ou se não tem mais nada, então podemos encerrar a aula. Certo? Semana que vem é a nossa última aula, tá? E é isso aí, gente. Na próxima a gente tem a prova, tá bom? Um abraço, gente. Obrigado por comparecerem, tá? Uma boa semana. Aliás, um bom fim de semana e depois uma boa semana. Tchau, tchau.